Sejam bem-vindos ao possível último episódio da série John Cena, o maior campeão da WWE. Como vocês puderam ver no episódio anterior, John Cena diversas vezes tentou finalmente conquistar o 16º reinado pelo título mundial e dessa forma se igualar a Ric Flair e se tornar o maior campeão da WWE. Entretanto, em todas elas, John Cena estava fracassando. Sempre era falta de sorte, ou algo inesperado que acontecia, ou simplesmente a sua própria idade que o impedia a ter um melhor desenvolvimento na luta. Em dezembro de 2015, como foi dito, John Cena acabou sofrendo uma lesão que inclusive o deixou fora da WrestleMania 32. Ele até participou dela em um segmento onde ele salvou The Rock de ser atacado pela Wyatt Family, mas não teve nenhum combate. Mas John Cena retornou ao Monday Night Raw após o Extreme Rules, onde ele mandou a mensagem que a WWE estava passando por uma nova era, mas que esses membros da nova era teriam que passar por cima dele. E quem logo interrompeu foi AJ Styles. Para quem não sabe, AJ Styles era um desses novos membros da nova era na WWE que havia chegado aquele ano no Royal Rumble. Inicialmente, AJ Styles chegou para cumprimentar John Cena, afirmando que esperou muitos anos por esse momento. Para quem não sabe, AJ Styles foi a cara da TNA por alguns anos, enquanto John Cena foi o rosto da WWE. Então as duas empresas rivais teriam ali uma espécie de definição de qual dos dois seria seu melhor representante, mesmo que AJ Styles não estava mais na TNA. Não só na TNA, AJ Styles tem um nome em diversas outras empresas renomadas, como Ring of Honor, como NJPW, dentre outros. AJ Styles talvez é o nome mais popular, ou pelo menos era o nome mais popular de atletas formados fora da WWE até então. E então parecia que era simplesmente um respeito entre os dois, mas de repente apareceram na rampa Luke Gallows e Karl Anderson. Pra quem não sabe, naquela época, AJ Styles estava tendo auxílio de Luke Gallows e Karl Anderson na rivalidade que ele estava tendo com Roman Reigns, embora ele não pedisse por esse auxílio, já que eles já estavam agindo como heel e AJ Styles era um face até então. Entretanto, Luke Gallows e Karl Anderson apareceram e disseram que iriam dar uma surra nos dois. Porém, quando John Cena estava perto para esperá-los a vir ao ringue e lutar com ambos, AJ Styles atacou John Cena, fazendo a sua heel turn. AJ Styles se uniu a Karl Anderson e Luke Gallows, e os três davam uma surra em John Cena naquele Monday Night Raw. O retorno doloroso de John Cena naquele ano de 2016, tendo essa heel turn de AJ Styles contra o mesmo. E isso resultou em um combate de AJ Styles contra John Cena para o Money in the Bank daquele ano. Finalmente os dois iriam se enfrentar e iriam fazer uma Dream Match, segundo muitos. E o combate dos dois aconteceu, um combate inicial, um combate que muitos esperavam mais do que foi, mas foi um combate até que interessante. O problema é que, como sempre, em um determinado momento da luta, sempre acontece alguma controvérsia nos combates de John Cena. E dessa vez não foi diferente. O juizão estava caído e então Luke Gallows e Karl Anderson aproveitaram para ir ao ringue, fazer o seu finalizador em John Cena, e AJ Styles só precisou contar para vencer o combate. Sim, AJ Styles venceu aquela luta completamente com ajuda. Mas claro que a rivalidade não parou por aí. Nos meses seguintes, nas semanas seguintes, John Cena inclusive resolveu se juntar com Big Cass e Enzo Amore para dessa forma ficar igual, 3 contra 3. Um combate que inclusive aconteceu no Battleground, onde dessa vez a equipe de John Cena saiu com a vitória. Mas então a rivalidade de John Cena com AJ Styles continuou nas semanas seguintes. E no SummerSlam daquele ano de 2016 teríamos outro acerto de contas. John Cena contra AJ Styles. Dessa vez inclusive haviam acontecido as brands, e AJ Styles não tinha mais o The Club, Luke Gallows e Karl Anderson para o auxiliá-lo. Teria que vencer John Cena sozinho naquele SummerSlam. E dessa vez sim foi um excelente combate. Foi tudo aquilo que se esperava, um combate muito belo, talvez até mesmo o combate daquele ano, ou pelo menos um dos maiores combates daquele ano, onde AJ Styles resistiu a finalizadores do John Cena, inclusive um deles o H2 Adjustment da terceira corda. Geralmente quando o John Cena tinha um combate
muito difícil, ele costumava vencer o adversário dele fazendo o Attitude Adjustment da terceira corda. Que eu me lembro, ninguém havia resistido a isso ainda, mas AJ Styles naquela noite resistiu. John Cena ficou simplesmente sem entender, ficou simplesmente chocado e na sequência tomou sequência de 2 finalizadores, o Styles Clash seguido da cotovelada fenomenal. E AJ Styles vencia John Cena limpo naquele SummerSlam, pra loucura do público e pra desespero do John Cena e dos seus fãs. John Cena perdendo o combate limpo, onde ele tentou de tudo, mas não foi o suficiente para bater o fenomenal. E aí, inclusive, ele beijou aquela faixa dele de C-Nation e ficou um tempo fora. Muitos até ficaram chocados, acharam que ele ficaria muito tempo fora, mas não ficou tanto tempo fora assim. Mais tarde ele voltou para o SmackDown. E naquela ocasião, AJ Styles era campeão mundial. Ele havia acabado de ganhar de Dean Ambrose, que era o campeão antes dele. E com isso, tudo faria sentido. John Cena iria atrás do AJ Styles, que agora estaria com o título mundial. John Cena poderia se vingar das derrotas que teve e ainda conquistar o título mundial, do qual ele faria então o recorde de maior campeão da WWE. Mas se você acha que ia ser fácil assim, não foi. Ele teve um combate triplo, John Cena, AJ Styles e Dean Ambrose no No Mercy. Outro bom combate naquele ano. Outro combate excelente, onde John Cena novamente mostrou ali muita força, mas não foi o único. AJ Styles foi excelente nessa luta, Dean Ambrose fez o que ele sabe fazer, e no fim aconteceu de tanto o John Cena como o Dean Ambrose fazerem os seus sinalizadores de submissão em AJ Styles, e AJ Styles dar tap out. Como não tem como ter 2 vencedores, o juizão mandou a luta recomeçar, e aí John Cena e Dean Ambrose equilibrados um com o outro. John Cena, terceira corda, Attitude Adjustment, Dean Ambrose vai ser campeão, mas não. AJ Styles volta ao ringue, manda cadeiradas de John Cena e ganha dessa maneira. Ele finaliza John Cena com cadeiradas, algo que chocou muitos na época, porque pô, John Cena perder com cadeiradas não é algo muito comum. Mas a WWE estava cada vez mais deixando realista que a idade de John Cena estava afetando. Bom, mas o John Cena não desiste, claro. E no fim do ano, novamente ele faz um retorno e novamente ele pede para AJ Styles uma chance pelo cinturão. Ele fala que quer mais uma chance, fala que quer conquistar o cinturão, fala que dessa vez ele vai conseguir, dá todos os méritos para o AJ Styles e as vitórias que ele vem fazendo. O AJ Styles jogava na cara do John Cena que ele era o novo John Cena, o novo cara do SmackDown. E bom, o John Cena não negava, mas dizia que aquilo iria mudar. Então os dois ficaram agendados para o Royal Rumble lutarem pelo título mundial. Um terceiro combate deles, dessa vez sem interferências, valendo o título. Dessa vez John Cena queria de fato bater o recorde e provar que poderia vencer AJ Styles de novo. E igual foi do SummerSlam, é um outro combate excelente, que com certeza é um dos combates desse ano até agora. AJ Styles e John Cena proporcionaram uma excelente performance em ringue. Foi simplesmente muito bom o combate deles, a nível do SummerSlam, para alguns até melhor. E no final aconteceu quase que algo parecido, onde John Cena fez o EA da terceira corda e novamente AJ Styles resistiu. AJ Styles fez o Styles Clash de John Cena e viria para a cotovelada fenomenal, bem parecido com o que ele fez no SummerSlam, a sequência que fez com que ele vencesse o John Cena. Porém, dessa vez, John Cena foi mais esperto. Ele levantou, segurou AJ Styles nos ombros e fez um Attitude Adjustment em AJ Styles. Não o suficiente, ele colocou o AJ de novo nos ombros e fez mais um, para dessa forma garantir de vez a vitória. Então John Cena no Royal Rumble de 2017 finalmente conquistava o 16º reinado pelo título mundial da WWE e se tornava o nome da nossa série, o maior campeão da WWE. Claro que hoje ele é o maior campeão da WWE ao lado de Ric Flair, e não é o único. Ric Flair também hoje pode ser chamado de maior campeão da WWE. Entretanto, como eu disse no começo do vídeo, esse é um possível último episódio, caso John Cena não venha ganhar o cinturão novamente. Mas se ele voltar a ganhar o título, ele vai ser indiscutivelmente o único maior campeão da WWE, porque estará passando o Ric Flair. Então, quem sabe a gente tenha mais um episódio no futuro falando sobre essa sua 17ª conquista, caso ela aconteça. Mas por aqui fica essa 16ª apenas.
Um legado de John Cena de ganhar 16 vezes o título mundial, começando em 2005, indo para 2017 e ainda assim, mais de 10 anos depois, ele voltando a ganhar o título. É algo incrível, algo sensacional. É alguém que fez muito pela empresa, você gostando ou não. Ele não ganharia tantos títulos assim à toa, se não vendesse, se não expandisse a marca, se as pessoas não gostassem dele, afinal. Ele dava muito ibope, muita gente odiava ele, muita gente ainda até hoje grita John Cena sucks, mas isso dá ibope, isso chama atenção. Você sempre quer ver o John Cena, independente se for para torcer contra ou torcer a favor. Então, ele meio que se tornou ali um símbolo para muitos, né? Ele deixou um legado muito interessante aí. Se alguns, por exemplo, exaltam o fato de o Undertaker, que eu já fiz uma série sobre ele, conseguir vencer ali simplesmente 21 vezes seguidas, ter uma streak de 21 vitórias na WrestleMania, por que não exaltar também alguém que conseguiu 16 vezes o título mundial, indo pro 17º talvez um dia? Por que não? Qual é a diferença, afinal? Mas enfim, galera, por enquanto a série vai se encerrando aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dela. Deixem sugestões de próximas séries que podem acontecer aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, inscreva-se no canal. Até a próxima e fui!